A câmera foca numa mão feminina suja de terra, tremendo. Uma gota de água cai sobre a palma aberta. O vento carrega poeira pelo horizonte vazio. Close num rosto cansado, olhos fechados, respiração irregular. Mais fundo, por favor, ela sussurrou. O pano mergulha na bacia. A água fica vermelha. O silêncio pesa mais que qualquer palavra. Corte seco. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja onde for que você esteja me ouvindo agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Cordel e hoje vou te levar para uma história que aconteceu lá onde o sol queima a terra e a justiça ainda era feita com as próprias mãos. Deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês aí do outro lado, vivendo essa história junto comigo. Antes de tudo, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve agora, porque eu conheço o jogo. Você vai assistir até o final, vai curtir e vai esquecer de se inscrever. Então, já resolve isso agora e bora pro vídeo. O deserto do Arizona era impiedoso naquela época do ano. O sol do meio-dia caía como chumbo derretido sobre a terra rachada, e o vento quente carregava poeira que arranhava a garganta de qualquer criatura viva. As montanhas ao longe pareciam miragens, tremendo no horizonte como fantasmas de pedra. Era o tipo de lugar onde os homens aprendiam a ficar calados, porque até as palavras custavam energia demais. E naquele silêncio brutal, a carroça velha rangia pela estrada de terra batida, puxada por 2 cavalos cansados que mal conseguiam manter o passo. Dentro da carroça, Sarah Mitchell estava deitada sobre sacos de farinha vazios, o vestido rasgado e sujo de terra misturada com algo mais escuro. Ela tinha 28 anos, mas naquele momento parecia carregar o peso de 60. Os olhos castanhos estavam sem brilho, fixos no teto de lona furada por onde o sol entrava em raios finos. Respirava devagar, como se cada inspiração custasse um pedaço da alma. A perna direita sangrava, um corte feio que tinha pego na queda, mas ela mal sentia. A dor verdadeira vinha de outro lugar, de um buraco fundo que nenhum médico conseguia alcançar. Thomas Garrett viu a carroça parar na frente do seu rancho quando estava consertando a cerca do curral. Era um homem de 42 anos, ombros largos e mãos calejadas pelo trabalho duro. Tinha o rosto marcado pelo sol e pelos anos, uma barba grisalha mal aparada e olhos azuis que já tinham visto coisas demais. Viúvo há 3 anos, vivia sozinho naquela propriedade perdida no meio do nada, criando cavalos e tentando esquecer que um dia teve uma família. Não falava muito, não sorria nunca e não gostava de visitas. Mas quando viu o condutor da carroça acenar desesperado, largou o martelo e caminhou até a estrada. O homem era velho, magro, com chapéu de palha todo furado. Falava rápido, nervoso, apontando para dentro da carroça. Thomas subiu na lateral e olhou. Sarah estava lá, deitada, pálida como cera de vela, a perna manchada de vermelho. Ela não disse nada. Apenas olhou para ele com aqueles olhos vazios e Thomas sentiu algo apertar no peito. Algo que não sentia há muito tempo. Sem perguntar nada, ele a pegou nos braços. Ela era leve demais, quase não pesava. O vestido estava encharcado de suor e sangue, e ele sentiu o corpo dela tremer contra o peito largo. O velho agradeceu apressado e tocou os cavalos, deixando uma nuvem de poeira para trás. Thomas ficou ali, segurando aquela mulher frágil nos braços, sem saber direito o que fazer. Não era médico, não era padre. Era só um fazendeiro que criava cavalos e tentava sobreviver num mundo que não perdoava a fraqueza. Ele a levou até a varanda da casa, uma construção simples de madeira com telhado de telha vermelha e janelas estreitas. Colocou Sarah numa cadeira de balanço velha que rangia ao menor movimento. Ela gemeu baixinho, mas não abriu os olhos. Thomas entrou correndo, pegou uma bacia de ferro, encheu com água fria do poço e colocou para esquentar no fogão a lenha. Pegou panos limpos, tesoura, linha de costura e uma garrafa de uísque que guardava para ocasiões ruins.
Voltou para a varanda com tudo nos braços, o coração batendo mais rápido do que deveria. Ajoelhou na frente dela e rasgou a barra do vestido com cuidado. O corte na perna era feio, profundo, cheio de terra e sangue seco. Ia precisar limpar bem antes de costurar. Molhou o pano na água quente e começou a passar devagar, tirando a sujeira, sentindo ela contrair o corpo a cada toque. Sarah apertava os braços da cadeira com tanta força que os dedos ficavam brancos. Respirava pela boca, curto, rápido, como um animal acuado. Thomas trabalhava em silêncio. Não sabia o que dizer, nunca soube lidar com dor alheia. Quando a esposa partiu, ele não disse nada. Quando enterrou o filho pequeno, ficou mudo no cemitério. As palavras nunca vinham, mas as mãos sabiam trabalhar. Então ele limpava, pressionava, enxugava, tentando ser gentil num mundo que nunca foi. Foi quando ela gemeu, baixinho, quase um sussurro. Mais fundo, por favor. Thomas parou, olhou para ela. Sarah tinha os olhos fechados, a testa suada, os lábios tremendo. Ele entendeu na hora que não era da ferida que ela falava. Não era do corte na perna, da dor física, da carne rasgada. Era de outra coisa, algo mais fundo, algo que sangrava por dentro há tempo demais. E ele travou, porque nunca soube lidar com choro de mulher. Porque quando a esposa chorava, ele saía de casa. Porque quando a mãe implorava por ajuda, ele fingia não ouvir. Porque era mais fácil consertar cerca, domar cavalo, lavrar terra, do que entender o que acontecia dentro de alguém. Mas naquele instante, algo mudou. Talvez fosse o jeito que ela segurava o próprio corpo, tentando não desmoronar. Talvez fosse o silêncio pesado que enchia o ar, mais alto que qualquer grito. Talvez fosse porque Thomas também carregava silêncios e reconhecia o peso nos ombros de outra alma ferida. Ele não disse nada. Não perguntou o que tinha acontecido. Não ofereceu palavras vazias de consolo. Só mergulhou o pano mais fundo na bacia, limpou a ferida com cuidado e então fez algo que nunca imaginava fazer. Segurou a mão dela. Sarah abriu os olhos. Olhou para baixo e viu aquela mão grande, cheia de calos, segurando a dela com uma delicadeza inesperada. Não era força, não era pressa, era só presença. Era alguém dizendo sem palavras, eu tô aqui. E pela primeira vez em anos, ela sentiu que podia desmoronar. Podia soltar o que segurava. Podia deixar a dor sair. As lágrimas vieram devagar, silenciosas, descendo pelo rosto sujo, deixando rastros limpos na poeira. Thomas continuou segurando a mão dela, sem pressa, sem medo. E ali, naquela varanda perdida no meio do deserto, duas almas quebradas encontraram algo que nenhum dos dois procurava. O conforto de não estar sozinho. Ele terminou de limpar a ferida, costurou com cuidado, enfaixou a perna com pano limpo. Sarah não soltou a mão dele nem por um segundo. Quando Thomas terminou, ficou ali, de joelhos na frente dela, segurando aquela mão pequena entre as dele, sentindo o tremor ir embora aos poucos. O sol começava a descer no horizonte, pintando o céu de laranja e vermelho. O vento esfriava, as cigarras cantavam no mato seco, e naquele silêncio compartilhado, algo começou a se curar. Não era a perna, não era a ferida da carne, era a ferida que ninguém vê, aquela que sangra por dentro, aquela que dói mais que qualquer corte, aquela que só outro coração partido pode entender. Thomas ajudou Sarah a entrar na casa, preparou a cama do quarto de hóspedes, colocou água fresca do lado, acendeu a lamparina. Ela deitou devagar, ainda segurando o braço dele, com medo de que se soltasse, a dor voltaria inteira. Ele puxou uma cadeira e sentou do lado da cama. Não ia sair, não ia deixar ela sozinha, porque às vezes o gesto mais simples quebra a dor mais funda. A noite caiu pesada sobre o deserto. O silêncio da casa era diferente agora. Não era vazio. Era cheio de uma presença nova, uma promessa silenciosa de que não importava o que tinha acontecido antes. Dali para frente, aquela mulher não ia enfrentar sozinha o peso do mundo. E enquanto Sarah finalmente fechava os olhos e dormia pela primeira vez em dias, Thomas ficou ali, sentado na cadeira velha,
olhando pela janela para o céu estrelado, pensando em quantas vezes ele mesmo tinha precisado de alguém que simplesmente segurasse sua mão. Quantas vezes tinha gritado por dentro, em silêncio, esperando que alguém ouvisse. Quantas vezes tinha caído e ninguém tinha estado lá para pegar. Mas agora, naquela noite estrelada do Arizona, ele estava, e isso mudava tudo. Mas quando o sol nasceu no dia seguinte e Sarah acordou gritando, Thomas descobriu que a ferida na perna era só o começo. Será que ele estava pronto para enfrentar os fantasmas que ela carregava? O que tinha acontecido antes daquela queda? E quem viria procurar por ela? Tá gostando? Então já clica aí embaixo e se inscreve. Você tá vendo do celular, o botão tá aí do lado do seu dedão. É só tocar. Vai, eu espero. O grito rasgou o silêncio da manhã como uma faca afiada. Thomas acordou sobressaltado na sala, onde tinha adormecido na poltrona velha de couro. Correu até o quarto e encontrou Sarah sentada na cama, os olhos arregalados, o corpo todo tremendo, as mãos agarradas no lençol como se estivesse se afogando. Ela olhava para a porta, mas não via nada. Estava longe, presa em algum lugar escuro dentro da própria cabeça. Thomas chegou perto devagar, como fazia com os cavalos assustados. Não falou alto, não tocou nela de repente. Apenas se ajoelhou do lado da cama e esperou. Esperou até que os olhos dela focassem, até que a respiração começasse a desacelerar, até que ela percebesse onde estava. Quando Sarah finalmente olhou para ele, havia tanta vergonha no rosto que Thomas sentiu o peito apertar. Ela tentou falar, mas as palavras não saíam. Só conseguiu sussurrar. Desculpa. Ele balançou a cabeça. Não tinha nada para desculpar. Levantou, foi até a cozinha e voltou com um copo de água fresca. Sarah bebeu devagar, as mãos ainda tremendo. Thomas sentou na beirada da cama e esperou. Sabia que não podia forçar, que ela ia falar quando estivesse pronta. Ou não ia falar nunca. E tudo bem, porque algumas dores não têm nome. Algumas histórias não precisam ser contadas para serem compreendidas. Mas Sarah falou. Baixinho, quebrando o silêncio com uma voz fina como vidro rachado. Contou que tinha sido casada, que o marido era um homem respeitado na cidade, dono de terras, de gado, de influência. Contou que ninguém sabia o que acontecia dentro daquela casa grande, que ninguém via as marcas escondidas sob o vestido, que ninguém ouvia os gritos abafados pela noite. Contou que tinha tentado partir, que ele tinha jurado que ia encontrar ela, que ia fazer pagar, que ia acabar com qualquer vida que ela tentasse construir longe dele. Contou que tinha fugido na carroça de um mercador que teve pena dela, que tinha pulado enquanto ainda estava em movimento, desesperada quando viu cavaleiros na estrada, que tinha caído, machucado a perna e pensado que era o fim. Mas o velho tinha parado, tinha colocado ela dentro da carroça, tinha trazido ela até ali. E agora ela estava naquela casa, sem saber se era refúgio ou apenas mais uma parada antes do inevitável. Thomas ouviu tudo sem interromper, sem julgar, sem oferecer soluções fáceis, porque não existiam soluções fáceis. Não naquele mundo. Não para mulheres que ousavam fugir de homens poderosos. Quando Sarah terminou, ficou olhando para o chão, esperando que ele dissesse que ela tinha que partir, que não podia ficar, que traria problema demais. Mas Thomas disse, você está em casa agora. Sarah levantou os olhos confusa. Ele repetiu firme, olhando direto nos olhos dela. Você está em casa e ninguém vai tirar você daqui. Ela tentou argumentar. Disse que ele não entendia, que o marido tinha homens, que tinha poder, e ia vir buscar, que ia destruir qualquer um que ficasse no caminho. Thomas apenas balançou a cabeça e disse, então que venha. Nos dias seguintes, a rotina do rancho ganhou um ritmo novo. Sarah se recuperava devagar. A perna ainda doía, mas ela insistia em ajudar. Preparava café pela manhã. Lavava as roupas no tanque, varria a varanda, alimentava as galinhas, não porque Thomas pedisse, mas porque precisava se sentir útil, precisava ter um propósito,
Precisava provar para si mesma que ainda era capaz de viver. Thomas ensinava ela a montar. Começaram com o cavalo mais manso, uma égua velha chamada Luna. Sarah tinha medo no começo. Medo de cair, medo de machucar, medo de não conseguir. Mas Thomas ficava do lado, segurando a rédea, falando baixinho, ensinando ela a confiar no animal, a sentir o ritmo, a deixar o corpo relaxar. E aos poucos, Sarah começou a sorrir. Pequenos sorrisos, raros, mas verdadeiros. À noite, sentavam na varanda. Thomas fumava seu cigarro de palha, Sarah olhava as estrelas, às vezes conversavam, às vezes ficavam em silêncio. E o silêncio não pesava mais. Era confortável. Era um silêncio que dizia: eu tô aqui, você não tá sozinha, a gente vai ficar bem. Foi numa tarde quente de setembro que os cavaleiros chegaram. Eram 5. Vinham devagar pela estrada, levantando poeira, parados na frente do rancho como corvos em cima de um cadáver. O líder era um homem grande, de barba preta, cicatriz no rosto, chapéu de couro e olhos frios como pedra. Ele desceu do cavalo e gritou: Thomas Garrett, vim buscar o que é meu. Sarah estava na cozinha quando ouviu a voz. Congelou. O prato que segurava caiu no chão e se espatifou em 1000 pedaços. Ela conhecia aquela voz. Era Marcus Devlin, capataz do marido. O homem que executava as ordens mais sujas. O homem que tinha jurado que ia trazer ela de volta, morta ou viva. Thomas estava no curral quando os cavaleiros chegaram. Olhou para os 5 homens armados e entendeu a situação na hora. Caminhou devagar até a varanda, as mãos longe do corpo, mostrando que não ia sacar. Mas tinha um ferro pendurado no cinto. E sabia usar. Marcus sorriu. Ouvi dizer que você está abrigando propriedade alheia, Garrett. A mulher está aqui. Entrega ela e a gente vai embora. Ninguém precisa se machucar. Thomas parou na frente da porta. Cruzou os braços. A mulher que está aqui não é propriedade de ninguém. E não vai a lugar nenhum. Os outros 4 cavaleiros levaram a mão para o coldre. Marcus levantou a mão, pedindo calma. Você não sabe com quem está lidando. Velho, o patrão dela tem influência, tem dinheiro, tem homens. E você é só um fazendeiro sozinho no meio do nada. Seja esperto, entrega a mulher. Thomas não se moveu. Já disse, ela não vai. Marcus perdeu o sorriso. Então você escolheu o lado errado. Fez sinal para os homens. 2 desmontaram. Caminharam até a varanda com as armas em punho. Thomas não recuou. Ficou ali, bloqueando a porta, o corpo inteiro tenso, pronto. Foi quando Sarah apareceu. Saiu de dentro da casa, pálida, tremendo, mas de pé. Olhou para Marcus e disse com voz firme: eu vou com vocês. Só deixem ele em paz. Thomas virou para ela, surpreso. Não. Sarah balançou a cabeça. Não quero que você se machuque por minha causa. Eu já causei problema demais. Thomas deu um passo na frente dela. Você não vai a lugar nenhum. Marcus gargalhou. Que tocante. Mas a decisão não é de vocês. Fez sinal para os homens. Eles avançaram. Thomas sacou. O estrondo rasgou o ar. O primeiro homem caiu, segurando o ombro. O segundo parou assustado. Marcus sacou também, mas Thomas foi mais rápido. Outro disparo. Marcus caiu de joelhos, o ferro escorregando da mão. Os outros 3 cavaleiros recuaram, montaram nos cavalos e galoparam pela estrada, deixando os 2 feridos para trás. Thomas manteve o ferro apontado até os cavaleiros sumirem no horizonte. Então abaixou a arma, tremendo. Não de medo, de adrenalina, de raiva, de algo que tinha guardado por anos e finalmente tinha saído. Virou para Sarah. Ela estava chorando, não de tristeza, de alívio, de gratidão, de algo que não conseguia colocar em palavras. Thomas guardou o ferro e abriu os braços. Sarah correu e se jogou contra o peito dele, soluçando, segurando a camisa suja com força. Ele a abraçou, forte, como se quisesse proteger ela do mundo inteiro. E naquele abraço quebrou o que restava de dor, de medo, de solidão. Eles cuidaram dos feridos, mandaram embora com um recado claro: não voltem. E eles não voltaram.
porque homens como aqueles só respeitam força. E Thomas tinha mostrado que não ia recuar. Nas semanas seguintes, a vida no rancho mudou. Sarah não era mais uma hóspede, era parte daquele lugar. Ajudava nos cavalos, plantava no pequeno quintal, cozinhava, limpava, ria. E Thomas voltou a viver, voltou a sorrir, voltou a acreditar que o amanhã podia ser melhor que o ontem. Eles nunca falaram sobre o que eram um para o outro. Não precisava, porque às vezes o amor não vem com palavras. Vem com gestos, com presença, com a certeza de que não importa o que venha, a gente enfrenta junto. E foi assim que, sob o céu estrelado do Arizona, 2 corações feridos encontraram um ao outro. A terra era dura, a vida era difícil, mas juntos eles construíram algo mais forte que qualquer tempestade. Porque no fim, não importa quantas vezes você caia, o que importa é que você se levante, limpe a poeira e continue caminhando. E naquele rancho perdido no meio do deserto, eles encontraram o que achavam que tinham perdido para sempre. Um lar, uma família e a certeza de que o amanhã sempre pode ser melhor que o ontem. O sol nascia, o vento soprava suave. E naquela varanda onde tudo começou, Thomas e Sarah sentavam lado a lado, olhando o horizonte, sabendo que juntos podiam enfrentar qualquer coisa. Se você chegou até aqui, parabéns. Você é raridade na internet. Agora só falta uma coisa: se inscrever. Não custa nada para você, mas para mim vale muito. E assim o YouTube te entrega os próximos vídeos na hora, sem esforço. Fechado?